No final do século XIX, mais um elemento da complexa e heterogênea composição cultural do Brasil chegava: os italianos. A imigração italiana teve seu ápice entre 1880 e 1930. Entre eles, viria um homem que se tornaria o brasileiro mais rico da época e, ao mesmo tempo, o italiano mais rico do mundo. Estamos falando de Francesco Matarazzo, que em sua morte acumulava uma fortuna de 20 bilhões de dólares. Mas qual a história deste homem tão notório nos negócios? Matarazzo veio da região de Salerno, no sul da Itália, em 1881. Na época, o Brasil ainda era um império, ao contrário de muitos italianos que vinham de ambientes urbanos e já tinham experiências industriais. Francesco era de origem rural. A sua experiência laboral era como agricultor na fazenda do pai, que inclusive ele herdou depois de sua morte. Ele veio para o Brasil aos 27 anos para buscar melhores condições de vida, o que indica claramente que os seus negócios não iam tão bem na terra pátria. Mas desde que pisou aqui, encontrou obstáculos. Trouxe 20 toneladas de banha de porco para começar seus negócios na nova terra, mas as perdeu e tinha pouco dinheiro para recomeçar sua vida. Os italianos chegaram ao Brasil e se estabeleceram principalmente no Sudeste. Muitos em São Paulo. Francesco Matarazzo foi para Sorocaba, no interior de São Paulo, e começou a vida como um simples vendedor viajante que vendia de domicílio em domicílio um mascate. Outra figura industrial importante dessa época, Barão de Mauá, também teve essa ocupação simples no começo de sua carreira. Os mascates eram figuras muito comuns durante muito tempo na história do Brasil. O espírito do enriquecimento está não somente em criar meios de satisfazer a vontade do maior número de pessoas com seus produtos e serviços, mas no de articular os meios econômicos para viabilizar isso. Ou seja, está no ato de guardar. E Matarazzo cresceu seu negócio, estabelecendo uma loja física de secos e molhados. E pouco tempo depois, montou uma empresa de produção e comércio de banha de porco. Não achamos muitos detalhes da vida de Matarazzo antes de vir para o Brasil, mas sua insistência em comercializar a banha de porco deve ter raiz em sua terra natal. O começo do seu enriquecimento foi em 1890, quando ele se mudou com seus irmãos para a cidade de São Paulo e montou a Matarazzo e Irmãos. Além da banha de porco, no qual um dos irmãos já tinha uma fábrica de produto em Porto Alegre e o outro um armazém especializado na capital paulista, passou a importar também farinha de trigo dos Estados Unidos. A prosperidade acertou em cheio os irmãos Francesco, Luigi e Giuseppe. Não dá para ter nomes mais italianos do que esses, né? E a empresa foi dissolvida para dar origem à Companhia Matarazzo S.A., um conglomerado industrial que contava com mais de 40 acionistas minoritários, mas estabilidade não é uma das variáveis de quem lida com negócios, e uma guerra iria dificultar o negócio de Matarazzo. Em 1898, Espanha e Estados Unidos começaram a chamada Guerra Hispano-Americana, em que os estadunidenses intervêm por Cuba contra o país, que na época ainda era sua metrópole. A guerra atrapalha a importação de insumos importantes e essenciais para a indústria dos irmãos italianos. Mas resiliência e adaptabilidade são palavras-chave para entendermos o enriquecimento de um homem que ainda seria o italiano mais rico de sua época. A guerra tirou os insumos necessários e agora ele queria poder produzir a farinha, reduzindo custos de importação e riscando uma variável que ele não podia controlar, como uma guerra. A construção do moinho e de toda a aparelhagem necessária para esse passo importante teria um custo elevadíssimo, ainda mais elevado depois do golpe que o conflito hispano-americano teve nos bolsos do italiano. Ele então conseguiu crédito suficiente no London and Brazilian Bank para a construção do que precisava em São Paulo. A guerra que tirou os insumos de Matarazzo o tirou também da zona de conforto e o fez tomar uma decisão difícil de adquirir um alto crédito que, se fracassasse, poderia decretar sua falência. Mas Francesco triunfou. Na verdade, a partir da construção dessas fábricas e moinhos, ele passaria a ser um verdadeiro tubarão dos negócios. Depois de assumir o risco
e vencer o obstáculo, 365 indústrias surgiram por todo o país. 6% da população paulista dependia diretamente de suas fábricas. Seu conglomerado era o quarto mais rico do país e, em 1911, o conglomerado passou a ser uma sociedade anônima chamada Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Nesse ponto, ele dominava um enorme número de produtos e, com a lição da Guerra Hispano-Americana, passou a controlar o maior número possível de etapas produtivas, inclusive criando tecelagens para os sacos de trigo e empresas de óleo para aproveitar o resto de algodão dessa fábrica. Matarazzo era um homem rico e poderoso, porém, era mal visto pelas elites nacionais. A grande verdade é que ele sempre estivera muito ligado à sua pátria natal. Seus empregados, quase todos eram italianos, e ele era visto como um benfeitor entre seus compatriotas. Chegou a receber o título honorífico de Conde pelo rei Emanuel III, por ter enviado ajuda para a Itália durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1931, foi criada a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, da qual ele também assumiu a presidência. Dono de grandes imóveis na cidade de São Paulo, entre 1920 e 1937, viveu na mansão Matarazzo, na Avenida Paulista. A casa foi demolida em 1996, cercada de grande polêmica. O edifício Matarazzo, onde fora a sede de suas indústrias entre 1930 e 1972, é hoje a sede da prefeitura da cidade de São Paulo e também é conhecido como Palácio do Anhangabaú. Francesco Matarazzo foi casado com a italiana Filomena Santiseveri Matarazzo, com quem teve 13 filhos. A empresária Maria Pia Matarazzo, neta de Francesco Matarazzo e filha caçula de Francesco Matarazzo Jr., assumiu a direção das indústrias Matarazzo desde o ano de 1977. A admiração de Francesco Matarazzo pelo fascismo e por Benito Mussolini são as grandes máculas que o empresário carrega. Na verdade, muitas pessoas no mundo inteiro eram admiradoras do nazifascismo antes da Segunda Guerra Mundial. Jornais da época elogiavam a ação do que acontecia na Europa, e mesmo aqui surgiram vários movimentos parecidos. O próprio Vargas era um grande admirador. Muitos se arrependeram de seu apoio e admiração ao ver o mundo entrar numa nova guerra mundial. Mas Francesco não chegou a ver isso. Ele morreu em 1937, 2 anos antes do começo do conflito. Ele era o 5º homem mais rico do planeta. Sua fortuna foi destruída pela má administração de seus sucessores e pelos conflitos familiares. Existe uma lenda que pode explicar isso. Dizem que Francesco Matarazzo encomendou um terno caríssimo de um alfaiate italiano notório e foi questionado: "Conde, você só vai levar um terno? Seu filho levou 7 na semana passada." E o industrial respondeu: "Ele tem um pai rico, eu não."